Olá, estamos aqui para mais uma edição do nosso curso de gestão de indicadores, né, pensando no contexto aí das maternidades. Esse é um encontro que vai estar dedicado especificamente aos indicadores que são clássicos de acompanhamento dos serviços materno-infantil. Eu vou começar essa aula retomando algumas coisas que a gente discutiu no primeiro e no segundo encontro, e depois eu entro mais diretamente no conteúdo que a gente está abordando aqui desta vez. Então, no primeiro encontro que a gente teve do curso, a gente estava discutindo o que era gestão estratégica, o que era o planejamento estratégico, o papel dos indicadores nesse contexto, a forma como a gente pode criar projetos, intervir e usar os indicadores para monitorar aí o desempenho das operações e monitorar como que o nosso planejamento estratégico está evoluindo. Geralmente a gente tem essa área, esse trabalho de gestão de indicadores acontecendo neste contexto. A gente discutiu para que serve o indicador, por que a gente usa ele na gestão, por que é importante. Fizemos aí um levantamento de ideias no grupo de indicadores que podem ser usados para diferentes tipos de serviço. A gente discutiu conceitos gerais aí dos indicadores, o numerador e o denominador, o que era uma taxa, o que era prevalência, o que era um índice, né? A gente fez um debate aí de alguns tipos de indicadores que são comuns no âmbito hospitalar para cada uma dessas categorias. A gente discutiu aí os métodos que são empregados para trabalhar com indicadores, para calcular, para mensurar, como que a gente olha, a gente discutiu até algumas análises gráficas e, por fim, a importância de manter um rito de governança, de acompanhar esses indicadores ao longo do tempo, de ter encontros periódicos nos quais a gente se dedica a avaliar o desempenho aí dessa operação, fazer análise, né, desse desempenho, fazer análises críticas e propor ações aí que possam mudar a trajetória de desempenho desses indicadores ao longo do tempo. No segundo encontro, a gente discutiu indicadores de movimentação, né? Então, são aqueles indicadores que a gente usa no âmbito hospitalar para ver as transferências internas e externas, as saídas. A gente estava numa discussão grande dos tipos de indicador, da importância de usá-los, né? Qual que é o papel de cada um para a gente monitorar a gestão de leitos de maneira geral. Os indicadores de estrutura, que são aqueles que a gente utiliza para avaliar a capacidade instalada, a capacidade operacional das nossas estruturas, o que a gente considera como capacidade instalada, o que a gente considera como capacidade operacional, como que a gente mensura essas ocupações, a permanência, né, a partir desses dados. A gente falou muito do paciente dia, né, como um valor aí que é importante para a gente construir uma série de outros indicadores, né? A gente foi discutindo aí medidas que são clássicas, né, indicadores que são muito comuns da gente avaliar no âmbito hospitalar. A gente falou de taxa de mortalidade, mortalidade institucional, mortalidade hospitalar, né? A ocupação hospitalar, a ocupação operacional. A gente entrou nas fichas ali também, né? E foi discutindo um pouco como que a gente avalia aí esses tipos de indicadores e fizemos alguns exercícios relacionados a eles. E aí, para o encontro de hoje, a gente vai estar dedicado aos indicadores que são particulares do universo da maternidade, alguns conceitos relacionados a esses indicadores e um exercício para quem vai estar assistindo aí o vídeo gravado, é um exercício para fazer, submeter ali para a gente pela plataforma. Eu vou explicar ele no final. Então, esse encontro aí dedicado aos indicadores de maternidades. Primeira coisa que é importante dizer, né, diz respeito à estrutura das maternidades, né, o que a gente tem de diferente? Em geral, a gente vai ter os mesmos tipos de leitos que a gente tem no restante da estrutura, mas a gente tem leitos que são particulares desse universo da maternidade que a gente só vai encontrar nas unidades de internação das maternidades, né? Então, eu tenho o leito de pré-parto, que é um tipo de leito com característica de leito de observação, né? Aquele leito em que a gestante fica aguardando para ganhar o bebê. Então, ele não é um leito instalado, ele não conta lá no KNES. Às vezes vai acontecer dessa gestante ficar ali internada num leito lá no alojamento conjunto, ali no andar da maternidade e tal, que até pode estar lá categorizado no KNES como leito instalado, mas no geral esse leito ele está naquele outro pacote de avaliação da capacidade dos serviços. Quando a gente olha no KNES, a gente falou disso no encontro passado, junto com os outros leitos de observação, os leitos de observação de pronto-socorro, né, esses outros leitos, os leitos de pré-parto estão lá, eles não estão no quadro geral de capacidade instalada do serviço. Eles são leitos que a gente só vai contar
a ocupação dele quando a gente tiver uma gestante que passou mais de 24 horas nele e que acabou contabilizada ali no censo como uma paciente que estava internada. Ela vai contar como paciente dia nessa circunstância. Enquanto ela está só ali na transição, né, aguardando a liberação de uma sala de parto para ganhar o bebê, esse leito ele não é um leito instalado, ele não está contando para a capacidade instalada, ele conta como ocupação ali, como uma paciente, quando tem uma paciente deitada, da mesma forma que os outros leitos de observação. A mesma coisa acontece com o leito de recuperação pós-anestésica, né? Então, ganhou o bebê no centro obstétrico e está ali aguardando na RPA, né, na recuperação pós-anestésica. Esse leito ele não é contado na capacidade instalada do serviço, mas ele conta como um leito de observação, ele vai ter uma contagem como um leito operacional na medida que eu tenha alguma paciente que fique internada nele, que aconteça de ficar internado, mas não é de se esperar, ele é um leito daquela mesma características dos leitos de transição, ele não conta, né, a gente está contando essa gestante no leito dela de destino, mesmo lá na unidade de internação, onde está lá sinalizado que ela está internada no leito X. É lá que a gente vai estar contabilizando ela, não aqui. O outro conjunto é os leitos de alojamento conjunto. Então, os leitos ali onde a gente tem mãe e bebê ficando juntos, né? Depois que a gestante ganha o bebê, ela fica ali no alojamento conjunto, com o bebê no berço ali ao lado dela. Na estatística hospitalar, a gente vai contar só a mãe e o leito que ela está deitada. A gente não conta para efeitos de ocupação nem o bebê, nem o bercinho que está ali, seja um ou seja gêmeos, não importa, a gente não vai fazer essa contagem. A gente vai contar a ocupação dessa unidade de internação pelas mães, não pelos bebês, porque ele nunca vai estar sozinho lá no alojamento conjunto, sem estar com a mãe junto, né? Então não faz sentido fazer essa contagem, faz sentido a gente fazer só a contagem dos leitos obstétricos nos quais a gente está com a gestante internada. Os leitos lá no alojamento conjunto, no Kinese, eles podem até aparecer com duas tipologias diferentes, como leitos obstétricos clínicos ou leitos obstétricos cirúrgicos. Na categoria, eles deveriam ser usados da seguinte forma, né? Os leitos obstétricos clínicos são aqueles leitos em que deveria ter uma gestante, por exemplo, que é de maior risco, que está com uma dificuldade de controlar a sua pressão, teve uma queda, aconteceu alguma coisa que ela precisa ficar em cuidados internada por algum tempo, ela está num leito obstétrico clínico. O leito obstétrico cirúrgico para aquela mãe que acabou de ter o bebê e está ali internada ainda em observação até ter uma alta, voltar com o seu bebê para casa. Né? Então, em tese deveria ser assim. Na prática, esses leitos são usados de maneira indiscriminada, independente da forma como eles estão categorizados lá no Kines. E nos dois leitos a gente consegue faturar os mesmos procedimentos. Então, acaba sendo um uso indiscriminado dos dois tipos, mas a razão de ter essas tipologias é essa. O caso das unidades onde a gente tem só os bebês, né, que é o caso dos berçários e da UTI neonatal, é um pouquinho diferente, né? Então, quando a gente está olhando para as unidades de internação onde a gente tem os bebês, né, seja uma unidade de cuidados intermediários convencional, seja uma unidade de cuidados intermediários canguru, seja uma UTI neonatal, eles são leitos que estão declarados lá no CNES, são leitos instalados, a gente vai contá-los para a capacidade do hospital. Quando eu tiver bebês deitados neles, eles vão ter lá a avaliação da ocupação, a gente vai medir a permanência, a gente vai fazer tudo isso. Quando eu colocar leitos adicionais, berços adicionais além daquela capacidade, eu tenho bercinhos extras que estão contando como leitos de observação lá no berçário. Né? Eu estou criando uma capacidade operacional adicional, não é capacidade instalada, eles contam lá na ocupação operacional. É bem comum a gente acabar tendo, né, superlotação nessas unidades. Esses são bercinhos adicionais que a gente está colocando para além da capacidade, bebê deitado neles conta como um paciente dia e vai interferir na minha taxa de ocupação hospitalar, na permanência hospitalar, e a gente deve fazer a avaliação de ocupação e de permanência específica naquela unidade para entender o desempenho dela. Qualquer dúvida relativa a essas tipologias, a forma de calcular, a forma de habilitar, está descrito na Portaria 930 de 2012. Tudo isso que eu estou dizendo com muito mais detalhes.
A gente falou também no encontro passado de produção hospitalar. O principal elemento de produção hospitalar nas maternidades são os partos, obviamente. Eles vão sempre contar também na estatística cirúrgica, né? Então, lá no centro cirúrgico, no centro obstétrico, no centro de parto normal, eu vou ter uma contagem de procedimentos cirúrgicos que estão acontecendo, né? Mesmo o parto vaginal ele é contado para efeitos de estatística como um procedimento cirúrgico. Mas a gente também vai fazer a contagem deles em separado para monitorar a produção das maternidades, né? Sendo esse um elemento bem importante. Então, a gente, no geral, vai dividir partos vaginais e partos cesáreos. Eu quero saber o total de partos, mas quero saber os tipos para depois poder fazer a taxa de cesárea. E a gente vai usar esses dois dados como numeradores e denominadores de uma série de outros indicadores que a gente vai ver aí na sequência. E um outro elemento que tem sido bem recorrente da gente avaliar essa contagem dos partos é também pela classificação de Robson. A classificação de Robson é uma boa prática, vem sendo estimulada pela Organização Mundial da Saúde. A gente divide os partos por 10 grupos, tem características particulares de cada um desses grupos, e a depender deles, a gente tem uma expectativa maior de que aconteça cesárea ou uma expectativa maior de que aconteçam partos vaginais. Então, entender essa distribuição dos grupos, né, nesses 10 grupos, nos ajuda a direcionar o olhar para ver que grupo a gente está tendo taxas de cesárea mais altas do que o esperado. Né? O grupo 1, por exemplo, que são das nulíparas, né? As mães aí de primeira viagem com feto único cefálico, né? Que está numa posição adequada para nascer por via vaginal. A termo, né? Com mais do que 37 semanas, que chegam em trabalho de parto espontâneo, não é esperado que a gente tenha uma taxa de cesárea alta nesse grupo, mas acontece. Né? Em muitos lugares a gente encontra, inclusive, quase 100% de cesáreas nesses grupos. Né? É o grupo que a gente menos esperaria que tivesse ocorrência de cesáreas. Da mesma forma, de outro lado, nos grupos em que a gente tem bebês com uma apresentação que não é cefálica, né? Apresentação transversa ou oblíqua, que já teve cesáreas anteriores, com mais do que um bebê, né? Então a gente tem, ou que tenham aí também algum outro tipo de comorbidade, é mais esperado que a gente tenha cesáreas nesses grupos. Então não é estranho encontrar taxas de cesáreas mais altas nesses grupos. Quando a gente segrega e começa a analisar essas taxas em específico, a gente consegue perceber qual que é o grupo que está recebendo talvez uma decisão clínica mais equivocada que poderia permitir uma realização de um parto vaginal ao invés de uma cesárea, direciona o nosso olhar, permite ações mais objetivas para reduzir a taxa de cesárea. A gente também pode estratificar essas cesáreas pelos motivos. É importante que a equipe registre qual foi o motivo de escolha para a realização dessas cesáreas. Alguns desses motivos em tela são motivos quase que determinantes para a gente ter a realização de uma cesárea. Alguns desses motivos, nem em todos os casos. Quando a gente encontra 100% de cesáreas dentro de um motivo que não necessariamente todas as gestantes vão passar por cesárea, é um sinal de que a gente está tendo uma superindicação para esse caso específico. Pode ser um espaço de oportunidade para um treinamento, para uma requalificação, para a adequação de um protocolo que a gente ajude a estimular a equipe a mudar um pouco essa conduta. Né? Então, os motivos principais, e aí podem ter outros, mas esses são os mais frequentes, né? Para os quais a gente tem indicação de cesárea, mas não necessariamente a obrigação de que esse parto seja cesárea, são esses que a gente tem na tela. Né? Então, a apresentação pélvica, os partos gemelares, a prematuridade, o sofrimento fetal agudo, a macrosomia, a situação transversa, a placenta prévia, o descolamento prematuro de placenta, a procedência de cordão, a má formação congênita, a herpes genital ativa, a infecção por HIV e cesáreas prévias. Né? Então, um exemplo, por exemplo, são as cesáreas prévias. Tem lugares em que adotam como regra que se a mãe já teve um bebê por cesárea, todos os outros partos necessariamente terão que ser cesáreas, e isso não é uma regra, não existe um protocolo determinando isso. Pode acontecer, mas não é regra. Pode acontecer um parto normal depois de um parto cesáreo. Então, entender que, por exemplo, toda vez que se a gente está encontrando uma taxa muito alta de cesáreas por motivo de cesárea anterior, é um sinal de que talvez essa prática ainda não esteja tão clara para a equipe. Cabe um treinamento aí para a equipe médica, sugerindo que nem todos os casos precisam ser assim. O outro indicador, né, entrando agora
na listagem de indicadores que seriam ótimos para a gente acompanhar, né? Que se a gente tivesse todos, seria maravilhoso. Alguns deles talvez não sejam necessários para o serviço de vocês, outros talvez já estejam mais controlados, a gente vai só monitorar, não precisa fazer um trabalho específico, mas todos eles são importantes para fazer um acompanhamento melhor do desempenho da maternidade e muitos deles levam aí a uma redução tanto da taxa de cesárea quanto melhoria da qualidade da assistência à gestante e neonatal. O primeiro deles é a taxa de cesárea para gestantes de alto risco. Nem toda gestante de alto risco deveria obrigatoriamente passar por cesárea, mas muitos serviços agem assim. Então, fazer um monitoramento específico da taxa de cesáreas desse grupo pode nos levar a identificar casos em que essa conduta está sendo equivocada. É um espaço bem importante de oportunidade para redução de cesáreas. O volume de cesáreas em primíparas, né, muito comum a gente ter taxas altas aí, mas é um grupo em que era esperado que fosse um volume maior de partos vaginais, então acompanhar em separado essa taxa de cesáreas é importante, né? Então conseguir ter uma taxa baixa nesse grupo aqui é importante, né? Pode ser conseguido tanto pela orientação à equipe quanto um trabalho educativo junto aí a paciente e a sua família, dizendo, né, da importância de realizar esse parto por via vaginal, o quanto é que é seguro, né? E aí na sequência a gente vai discutir aí outras práticas que podem fazer aí com que esse medo se reduza, né? O parto normal em cesárea anterior, né, que eu mencionei ali ao falar da classificação de Robson, então conseguir fazer com que haja um número maior de partos que aconteçam de forma segura em gestantes que já passaram por algum tipo de cesárea anterior é um bom espaço de oportunidade para redução da taxa de cesárea. Então, monitorar esse indicador, fazê-lo ficar maior, melhor, é importante. A taxa de episiotomia é um outro indicador, né, de uma prática que é importante monitorar. A gente tem muitos serviços em que praticamente todos os partos vaginais acontecem com episiotomia, o que não é uma boa prática. No geral, a gente tem aí uma recomendação da OMS de que a gente tem aí não mais do que 15 ou 20% dos partos vaginais acontecendo com a episiotomia, né? Que é esse corte que a gente faz conforme na figura para abrir um espaço melhor para a passagem do bebê no parto vaginal, né? Então, que nenhum caso de parto vaginal tenha é estranho, porque às vezes é necessário, tem momentos em que há uma indicação clínica para isso acontecer, em que todos os casos aconteçam também é estranho, mas quanto menos a gente tiver, melhor. É sinal de que a gente está respeitando esse tempo, está aguardando a dilatação, está criando outras estratégias que permitem que esse parto aconteça sem maior risco aí de ferimentos para a gestante, né? A laceração também está aí nessa mesma dinâmica, né? Então, quando a gente tem a saída do bebê e eventualmente tem essa ruptura, né, da musculatura ali da vagina, a gente tem a laceração. Então, a gente tem graus de laceração que a equipe vai avaliar. Aí é uma questão da avaliação da equipe assistencial de dizer que em cada uma das categorias se enquadra ali esse caso, fazer o registro. E aí, para a gente que está cuidando da estatística, fazer a contabilidade dos casos que foram de grau 3 e 4, eles são os que a gente utiliza para fazer o indicador de laceração. É esperado, em muitos casos, que aconteçam lacerações de primeiro e de segundo grau. Não é esperado, não é uma prática que a gente tenha volumes grandes de lacerações de terceiro e quarto grau, então monitorar e garantir uma taxa baixa é importante. A laceração também pode estar ali conhecida, né, ou declarada como traumatismo materno-obstétrico. A presença de acompanhante é um direito da gestante, né, que ela escolha aí o acompanhante que vai estar com ela no momento do pré-parto, do parto e do pós-parto. O que está preconizado em lei, o que está na Política Nacional de Humanização, é que ela pode ter a presença do acompanhante nestes 3 momentos, conforme escolha dela, e pode também não ter ninguém, se for da escolha dela. O indicador que a gente vai acompanhar é se a gente tem essa presença do acompanhante nos 3 momentos para as gestantes que estão passando no serviço. Não é só no momento do parto. Eu não vou contar apenas quando eu tive o pai do lado da gestante ali no momento do parto. Não é isso.
é garantir que nestes 3 momentos a presença do acompanhante está sendo garantida. Alguns dos serviços que a gente tem visitado, por exemplo, não permitem a presença do acompanhante de sexo masculino no pré-parto, porque tem aí uma confusão de um marido ficar olhando a esposa do outro, esse tipo de discussão. Não cabe ao serviço fazer esse tipo de debate, cabe garantir que a gente tenha privacidade suficiente para que esse direito seja garantido. Eu não posso obrigar a gestante que ela tem que escolher um acompanhante necessariamente do sexo feminino para estar ali, porque eu não tenho condição de oferecer o espaço adequado. Cabe à gestão do serviço garantir o espaço adequado para que esse direito seja efetivado, né? Eu não posso ter uma prática que vai contra a lei porque eu não tenho uma estrutura física que dê conta. Eu preciso resolver o meu problema físico para que esse direito seja exercido de maneira adequada. A indução aqui, a gente está falando da indução farmacológica dos partos, né? Então, quando a gente tem algum tipo de medicação que ajuda no momento da realização do parto vaginal, né? Então, a gente pode ter, em geral, aí 2 drogas, né? O citocina e o misoprostol sendo usado, vão passar aí pela devida indicação clínica da equipe, mas é de se esperar que um número relativamente grande dos partos vaginais acabem acontecendo com indução. É uma prática que acaba aumentando também a ocorrência de partos vaginais, porque evita que a gente tenha trabalhos de parto tão prolongados ou permite aí aumentar a dilatação para facilitar a passagem do bebê, né? O outro indicador importante é o de amamentação na primeira hora, né? Então garantir que no pós-parto imediato esse bebê fica ali junto com a mãe, né? Juntinho, é um indicador que é o de contato pele a pele. O outro é de que a gente está estimulando que ela faça amamentação já ainda ali no momento da sala de parto, né? Enquanto a equipe está terminando ali os procedimentos, esse bebê já pode estar ali juntinho com a mãe, né? E ser orientado à realização da amamentação naquele primeiro momento. Essa é uma prática que reduz a mortalidade neonatal, a gente tem evidência científica disso, e que aumenta as chances de que essa mãe consiga amamentar esse bebê por um período maior, né? Então a gente tem muito mais casos de bebês que permanecem em aleitamento exclusivo por meses depois do nascimento, muito maior quando a gente tem essa prática da amamentação na primeira hora estimulada e garantida. A realização da analgesia no parto é uma outra prática que também a gente vai monitorar, né? Então, aqui a gente está vendo o total de gestantes que receberam algum tipo de método farmacológico para reduzir a dor durante a realização do parto vaginal sobre o total dos partos vaginais, né? Então, aqui é o envolver a equipe de anestesia para fazer essa analgesia local, né? Isso reduz o medo, né, para aqueles casos das gestantes em que a dor está sendo a escolha para trocar o parto vaginal pela cesárea, talvez, né, o orientar sobre os benefícios de fazer uma analgesia pode ser um fator de estímulo para a gente aumentar aí a taxa de partos normais. Quanto mais, melhor aqui neste caso. O APGAR é um outro indicador importante da gente monitorar. Ele é o sobrenome da obstetra que desenvolveu esse indicador, mas também o acrônimo dos aspectos que são avaliados ali em relação ao bebê logo que ele nasce, né? Então eu estou avaliando a aparência, o pulso, o gesto, a atividade, a respiração desse bebê. A equipe assistencial sabe fazer essa avaliação, é uma avaliação feita por rotina em todos os serviços, o que muitas vezes não acontece é que esse registro que fica ali no prontuário se transforme em indicador e a gente monitore isso ao longo do tempo. O ideal é a gente fazer a avaliação do Apgar no primeiro e no quinto minuto. Para efeitos estatísticos, a gente pode acompanhar apenas aí o quinto minuto e vendo se do total de partos a gente tem um percentual bastante alto de bebês que tem esse indicador maior ou igual a 7, né, uma escala que vai até 10, maior ou igual a 7 a partir do quinto minuto, é um sinal de que esse bebê está fazendo uma transição suave para a vida extrauterina, é um sinal de que a gente não teve tantos sofrimento fetal, né, de que a gente teve uma gravidez tranquila, que o parto aconteceu de uma maneira adequada, esse bebê nasceu
bastante saudável, né? Um Apgar alto é um sinal aí de um bebê bastante saudável no nascimento. O contato pele a pele que eu já mencionei, né? Então é uma prática para a gente fazer idealmente ali junto, né? Com a questão da amamentação na primeira hora. A gente tem uma evidência de literatura muitíssimo robusta, né? Dos ganhos que a gente tem a adotar esse tipo de procedimento. Então aqui a gente está monitorando para a contagem de todos os partos, não é só de partos vaginais. A gente vai tentar fazer essa prática em todos os partos, as duas práticas em todos os partos cesáreos e vaginais e monitorar isso como um indicador. O ideal é que a gente tenha aqui o mais próximo possível de 100%, tanto na amamentação na primeira hora, quanto no contato pele a pele. Então, do pacote de indicadores mais específico das maternidades é isso. Vou entrar agora no exercício deste módulo, tá? Então, o exercício aqui que a gente está chamando de gestão baseada em evidências. A gente tem, por rotina, falado muito na questão da saúde baseada em evidências, né? Quando a gente está orientando a nossa prática assistencial muito pautada por evidência científica. Na gestão, a gente deveria fazer a mesma coisa, muitas vezes não faz, as decisões estão pautadas numa escolha arbitrária dos gestores e não em dados objetivos que são monitorados, né? A gente faz isso com o paciente, né? Não toma uma decisão sem olhar os parâmetros dele, né? Nos exames laboratoriais ou exames de imagem, mas para tomar decisões de gestão, às vezes a gente faz isso sem olhar para nenhum exame, né? Da nossa estrutura, da nossa operação. Então, o exercício que a gente vai fazer na sequência é de tentar fazer esses 4 movimentos que estão em tela, que é o que eu digo, que é o trabalho de garimpo da gestão, transformar um conjunto de números que estão esparramados no serviço, né, muitas vezes perdidos em meio físico ou digital, de maneira desorganizada, tentar fazer com que esses dados sejam organizados em série histórica, numa planilha, num controle, num sistema, de modo que a gente consiga enxergá-los como uma informação objetiva, que essa informação se transforme num conhecimento que possa ser efetivamente empregado para uma ação de inteligência ou uma tomada de decisão em gestão, né? Então, números de partos soltos são dados, quando eu consigo colocá-los, né, na forma de taxa de cesárea, né, volume de partos vaginais, eu estou enxergando isso em série histórica, eu tenho uma informação. Quando eu percebo que a minha taxa de cesárea é muito alta, vem subindo, é muito fora da média de outros serviços similares, eu sei, eu tenho um conhecimento. Quando eu tomo a decisão de intervir sobre esse processo para ter uma melhoria desse desempenho, eu estou fazendo uma ação de inteligência, uma ação de gestão a partir do uso dessa informação. É isso que a gente vai tentar simular nesse exercício. Lá na plataforma vocês vão encontrar uma planilha que está lá um boletim de indicadores do Hospital Nossa Senhora das Dores, são dados de um hospital hipotético com o qual a gente vai trabalhar. Vocês vão ver que vários indicadores já estão sinalizados lá, alguns dados são só parâmetros que a gente ainda não fez nenhuma conta, e eu já deixei sinalizado algumas linhas de indicadores que vocês terão que calcular usando conhecimentos da primeira, da segunda e desta aula. Então a gente vai ter que calcular a taxa de cesárea, a gente vai ter que calcular a permanência, a gente vai calcular a mortalidade e a gente vai calcular a taxa de ocupação nessa planilha. Tá? Pode usar aí o Excel, pode usar a calculadora, vocês podem fazer a conta da maneira que acharem melhor. A planilha já está em Excel, muito mais fácil a gente fazer essa conta ali com uma formulinha bem simples de fazer, e aí se orientem pelas fichas de indicadores e pelos conteúdos que a gente fez aqui para poder fazer essas contas. Tá? A partir desse cálculo, a gente vai ter um diagnóstico inicial, então tentem avaliar, e aí pode ser só olhando as tabelas, mas também por uma análise gráfica, se esses indicadores vêm melhorando ou vêm piorando. Em relação ao ano passado, eles estão melhores ou estão piores? E, né, olhando para essa série histórica, para o mesmo período do ano anterior, eles estão melhores ou estão piores? Que outros indicadores, né, desses que estão ali descritos podem estar impactando para esse aumento ou para essa queda? Isso vai gerar uma análise crítica, né? Então a gente vai descrever, a gente vai discutir, a gente vai pensar, a gente vai analisar e a partir dessa análise propor planos de ação que podem levar a uma melhoria de desempenho desses indicadores. Tá? Então é esse o percurso. A gente primeiro vai fazer as contas e a partir desses dados tentar pensar de que forma a gente pode talvez aí, reduzir a taxa de cesáreas nesse serviço, olhando para os dados que a gente tem. Cabe reduzir? Ele está num patamar fora do esperado? Está acima? Vem piorando? Vem melhorando?
Se eu quiser melhorar ainda mais de uma maneira mais acelerada, que tipo de ação eu posso induzir nesse serviço para conseguir isso? Dicas que eu vou dar aqui. Sempre tentem fazer essa análise primeiro com métricas que já são consagradas, com indicadores que são clássicos de serem avaliados nos serviços. A gente não precisa ficar inventando muito indicador, a gente já tem uma série de indicadores que foram criados e que a gente pode usá-los primeiro. Depois, se a gente não conseguir melhoria, a gente perceber que tem algum outro fenômeno muito particular, talvez a gente possa criar algum tipo de indicador particular, mas no geral a gente vai conseguir lidar com esses fenômenos com os indicadores que a gente já tem, que estão descritos em ficha, que são clássicos aí de acompanhamento no âmbito hospitalar. É legal olhar para a série histórica para entender o comportamento, né? Então, se está numa trajetória de melhora ou de piora. E sempre olhar para algum tipo de benchmarking, para algum tipo de meta, para algum referencial. Né? O caso das cesáreas, por exemplo, a gente tem recomendação da OMS, a gente tem a meta que o Brasil está estabelecendo, a gente tem estados e municípios que estabeleceram metas particulares, a gente tem a expectativa com relação à literatura do que é esperado em termos de cesárea. Então, olhar para tudo isso é importante para a gente poder dizer se esse serviço nosso está indo bem ou se está indo mal. Porque apesar de estar melhorando, ele pode ainda estar num patamar muito fora do que é esperado para o perfil desse serviço. Né? Então, fazer esse tipo de análise e discussão é importante para a gente poder oportunizar uma melhoria nesse indicador. A permanência é a mesma coisa, né? Então, taxas de permanência muito altas são um sinal de que a gente não está conseguindo dar vazão a esses pacientes de maneira adequada, são um espaço de oportunidade para fazer aí um giro maior de pacientes na mesma estrutura, sem necessariamente criar novas capacidades ou implicar em custos adicionais. Né? Então, olhar para esse fenômeno e pensar ações que podem levar à redução de permanência é um outro eixo de atuação importante. Nesse exercício, a gente vai tentar fazer isso. Terminem de calcular, submetam aí a planilha com as continhas feitas lá na plataforma. É isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem sinalizar para a gente lá, tanto na plataforma quanto nos outros canais de contato com a equipe do projeto. A gente está caminhando já mais para o final do curso, então o próximo encontro é o nosso último encontro online, onde a gente vai estar tentando chegar mais próximo da construção do boletim estatístico dos hospitais de vocês. Tentem levantar o máximo dessas informações que a gente discutiu no primeiro, no segundo e no terceiro encontro para trazê-las nesse momento, a gente poder trabalhar na prática com elas. E depois a gente vai caminhar para o caso dos hospitais do Cariri, para um encontro presencial, onde a gente vai discutir tanto os resultados do diagnóstico, que a gente já apresentou para vocês e que tem uma série de ações ali a disparar, quanto olhar aqui para essas informações, quais a gente ainda não conseguiu, por que não conseguiu, de que forma a gente pode aferir, como que a gente vai criar essa rotina, né, de governança para acompanhar esses dados e os planos de ação decorrentes deles para gerar essa melhoria dos serviços. Lembrando que o nosso objetivo maior é alcançar esse grau de maturidade no qual a gestão é muito baseada em evidência nos dados, na rotina de análise, que a gente não tem surpresa, que a gente tem, em grande medida, um trabalho planejado, orientado a essas informações e com uma direção, uma meta a perseguir, na qual a equipe vai estar investindo energia para a gente conseguir ofertar um melhor cuidado. Tá bom? Até mais.